significado da palavra. Misericórdia, não receber aquilo que eu deveria receber. Lembre-se que aquele homem estava ali para ser condenado, então ele não seria condenado por conta da misericórdia. Ele clamava por misericórdia. Não me dê aquilo que eu merecia receber. E é isso que Cristo fez por nós. Deus fez por nós, estendeu a sua misericórdia. Ele poderia aplicar a sua justiça, mas, no entanto, ele estendeu a nós a sua misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. Era para todos nós termos sido fulminados. Não haveria a possibilidade de chegar até ele. Mas, no entanto, ele, como um Deus misericordioso, não olhou quem nós somos. Ele simplesmente manifestou a natureza de que ele é. Um Deus misericordioso, bondoso, que mesmo assim pune a injustiça, mas ainda por conta disso, ele puniu a nossa injustiça em Cristo Jesus. Que nós possamos sempre nos lembrar que nós somos alvos da misericórdia de Deus. Que todos os dias você olhe sabendo que foi pago um preço que você jamais poderia pagar. A sua vida foi comprada a preço de sangue, o sangue do único inocente que pisou nessa terra, Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor chegou até vocês. Saiba que o pecado nos afastou de Deus e somente mediante a sua graça, mediante a fé, que nós somos resgatados. Não se trata do que nós fazemos, mas do que foi feito. Quando ele diz que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Essa questão de luz do rosto brilhar sobre nós está muito atrelado a de reproduzirmos aquilo que nós não temos. Nós não temos luz própria. Assim como a lua reflete o brilho do sol, ela não possui luz própria, nós somos dessa forma, nós não temos luz. Essa luz que nós manifestamos eventualmente se trata de Cristo brilhando em nós. Lembrando que todo o bem que cometemos se trata da luz de Cristo resplandecendo em nós e reverberando por todo o mundo. Que nós possamos ser esses seres do quais proclamamos a palavra de Deus e também manifestamos a sua luz. Mas que a gente tenha consciência que não se trata de nós. Não se trata. Quando alguém fala, nossa, como você foi bonzinho. Que você possa se sentir alegre por isso, mas não orgulhoso por conta disso. Porque isso não vem de você, é um dom de Deus. Então, que Deus possa continuar nos usando para que outras pessoas reconheçam que Deus foi misericordioso para com eles e que todo ato de bondade emana dele. Rendam glórias a Deus em tudo que vocês têm feito. No verso 2 em diante, ele diz que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte, que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem, que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Observe que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. Nossa missão é simplesmente manifestar qual é o caminho. Agora, como as pessoas vão andar por este caminho, nós deixamos sob incumbência de Deus. Nós proclamamos o que é a verdade, nós proclamamos o caminho que deve ser correto para seguirem e clamamos também para que o Espírito Santo os auxilie, porque sozinho eles não conseguem andar por este caminho. Decorrente de viver dessa forma, as pessoas louvarão a Deus por conta disso. Quando você viver uma vida que glorifica a Deus, os outros olharão e renderão glórias a Deus, pois nós somos cartas vivas de Deus. Continua dizendo, verso 5, que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Nós fomos abençoados por Deus. A questão que muitos olham e falam assim, mas como que eu fui abençoado por Deus, sendo que eu não tenho o carro que eu quero, não tenho a casa que eu quero, não tenho os filhos que eu julgava que queria ter? Por que, Senhor? Como tu me abençoaste? Ele te abençoaste com a vida eterna, por intermédio do Filho dele, sacrificado na cruz, para te resgatar desse mundo de trevas. Aquele que não crê está em trevas, e nós que cremos, agora vivemos ao lado do nosso Senhor. Que nós possamos viver uma vida que glorifique o nome dele, que hoje seja mais um culto agradável a ele, que ele seja exaltado hoje e eternamente. Nós falamos da palavra de Deus, nós tentamos viver o máximo essa palavra, e essa palavra nos remete a uma vida que glorifique o nome dele. E a questão não é glorificá-lo somente mediante as coisas boas, porque por vezes, quando as coisas estão muito boas, nós nos esquecemos dele. Tem um amigo que estava passando por momentos difíceis, ele veio várias vezes à igreja.
Passou um momento difícil, Deus abençoou com o trabalho. Agora eu estou muito cansado, agora domingo eu não consigo ir. Mas na hora que estava ruim, que não estava conseguindo dormir, tendo o mesmo trabalho, as mesmas dificuldades, dava um jeito de estar aqui. Mas isso daí é a natureza humana, que nós possamos também orar por eles, para que eles também possam ser tocados por Deus e eles não venham a Deus por conta do que Deus oferece, sim por conta do que Ele é. Nós temos pessoas aqui em nosso meio que perderam o irmão. A Ingrid acabara de perder o irmão dela cometeu suicídio, tomou remédios, passou por um momento difícil, é um momento completamente horripilante para a família. No entanto, Deus tem sustentado, ela conseguiu persistir nisso, sabendo que Deus também é soberano sobre todas as coisas e que em todas as coisas o nome dele será glorificado. Algumas pessoas olham e falam, mas ele se suicidou, para onde ele vai? O destino da alma pertence a Deus. Nós não sabemos quais foram seus últimos momentos e nós clamamos para que Deus tenha misericórdia, não só dele, mas de todos que restaram. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós estendemos a ela nossas condolências, nosso amor como igreja, e que Deus possa confortar sua casa, sua família, e que tudo isso sirva de aprendizado. Esse fato que não é único, tá? Semana passada, também um professor de luta acabara de se matar. Pegou, se enforcou com as bandagens numa barra. Por conta de atitudes erradas que estava vivendo, ele estava vivendo domado pelo vício de apostas, então pegou dinheiro emprestado, vai, não vê alternativa, pensa que a nossa alternativa é somente Cristo. Porque Cristo vai ordenar nossa forma de agir e nós não chegaremos a esse ponto. Então que a gente preste muita atenção, que você possa prestar atenção ao seu redor, pessoas que estão clamando por socorro, porque o grito de socorro às vezes é silencioso. Nós não conseguimos escutar, mas que Deus nos dê ouvidos e olhos para enxergar pessoas que estão abatidas, pessoas que estão fracas, que vocês como igreja possam abraçar os seus irmãos aqui, e entender que cada um tem uma necessidade. Às vezes a gente não sabe, e cada um deve ser tratado de uma forma, não de maneira... de maneira única, porque cada um tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. Eu, por exemplo, eu não sou um cara que necessito ser cuidado, sabe? Eu não vou fazer isso daqui. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Mas tem outras pessoas que gostam. Essas pessoas que gostam, você tem que tratar dessa forma. Então nós temos que entender como as pessoas necessitam ser tratadas. Como nós podemos manifestar nosso amor para essas pessoas. Então, olhem para os seus irmãos e vejam como vocês possam servir de auxílio. Porque Deus já derramou sobre vocês muitas capacidades. Cada um tem uma capacidade. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Eu não tenho milhares de habilidades. Quem anda mais perto comigo tem um monte de coisas ruins para falar de mim. Então, mas tem coisas boas também que eles vão reconhecer que nem eu sabia que tem em mim, porque é dom de Deus. Então que vocês possam reconhecer quem vocês são. Se você tem o dom da generosidade, seja generoso. Se você tem o dom de serviço, pratique os dons de serviço. Se você tem o dom de explicar, explique. Se você tem o dom de carinho, tem pessoas que o simples abraço já nos acolhem. Então, tentem se enxergar como igreja, como um corpo. A igreja não é o que está em cima do púlpito, a igreja é o que nós vivemos embaixo do púlpito. Aqui é só um lugar para vocês me verem. Mas essas palavras poderiam ser proferidas no chão. E é a maneira como nós devemos viver. Então procurem depois saber, como que você está, dê um abraço no seu irmão, fala, como que você está, olha no olho dele, tenta chegar um pouquinho mais cedo na hora do café da manhã para viver isso de fato, ainda que seja para jogar 10 minutos de conversa fora, você não sabe o quanto isso faz diferença, só quem vive esses momentos sabe. Quantas pessoas já foram tratadas aqui que passaram por perdas, por lutos, por desentendimentos, mediante essa comunhão. Não é simplesmente ouvir uma palavra, é viver essa palavra. E Deus se manifestará em nosso meio. Que possamos ser uma igreja viva e que o nome do Senhor seja louvado. Vamos fazer a oração do qual Ele nos deixou, que reflete a nossa unidade. Porque nós não oramos, ó meu Deus, nós oramos Pai Nosso. Se Ele é Pai Nosso, o pão é nosso, é tudo, faz parte da unidade que nós temos com Ele, que nós possamos compreender do que se trata essa oração e não simplesmente vãs repetições de palavras. Oremos em uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós derramamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Vamos fazer oração agora de maneira diferente. As mulheres vêm à frente porque elas são as mães e os filhos ficarão ali junto com o restante, agradecendo a Deus pela capacidade. As crianças também, as mulheres vêm à frente, tá? Todas as mulheres, então, mesmo se forem crianças. Nós vamos orar pelas famílias e o elo que forma uma família, embora seja formado por dois, quem gera uma família vem de um ventre materno e nós glorificamos a Deus por isso. Algumas pessoas olham e falam, vocês são protestantes, vocês talvez não reconheçam quem Maria é. Nós reconhecemos Maria como uma pessoa agraciada, do qual gerou o Santo de Deus. E nós temos aqui milhares de Marias que foram agraciadas, carregaram pessoas que são portadoras do Espírito Santo, do qual esse Espírito que será glorificado. E nós olhamos talvez, às vezes, o simples fato de ser mãe. Ser mãe vai muito além de você gerar um filho. Quantas pessoas já geraram um filho e não foram mães? E quantas pessoas nunca geraram um filho ou talvez nunca gerarão e têm a capacidade de ser mãe para milhares de pessoas? Que nós possamos agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus por tê-las em nossa comunidade. Eu sou grato a Deus por vocês terem vivido isso conosco. Que nós possamos reconhecer isso, a importância da mulher na igreja, a importância da mulher na sociedade, a importância da mulher na vida de um homem. Como eu disse, cada um tem um jeito, mas as mulheres têm seu jeito único, que nem eu estou todo machucado, os homens nem chegam e falam, toma cuidado. As mulheres, não faz isso. O homem fala, tá certo, vai embora. Então, tem as características únicas das mulheres. Vocês foram agraciadas, vocês são obras-primas de Deus, que Deus concedeu o privilégio de ser mãe. Então, isso vai muito além. E nós oramos para que nossas filhas também se tornem mães, que elas possam ser abençoadas por Deus e, sobretudo, manifestar o amor dele sobre o mundo, porque vocês manifestam o amor de Deus de maneira gloriosa. Infelizmente, vocês não sabem, mas existe uma estatística que mais de 80% da comunidade cristã é constituída por mulheres, tá? Aqui ainda a gente conseguiu equilibrar, tem surgido bastante homens, mas a igreja em si foi formada por mulheres, porque no final das contas, o homem tem se desviado, o homem tem se perdido. Nós somos uma igreja fruto de mulheres que oraram pelos seus maridos que estavam antes perdidos, mas Deus tem resgatado. As mães são que não desistem dos filhos. Nós vemos uma frase que é muito marcante, em cadeia é muito tatuado, amor só de mãe, porque eles vão ver quem é que está nos piores momentos, são as mães. Deus derramou algo especial sobre vocês, e que Deus seja louvado por isso, que vocês possam entender a imensidão desse amor que foi derramado sobre vocês, e que vocês se sintam realmente amadas por Deus e detentores de uma capacidade que nós não temos. Nós somos homens frágeis, embora com casca de sermos fortes. Nós necessitamos desse amor, desse acolhimento, desse cuidado, e glorifico a Deus por todo o cuidado que Ele tem, que é manifesto através de vocês, das mães que não desistiram, das mulheres que não desistiram, e que o nome do Senhor seja exaltado, que nossas filhas tenham grandes referências através da vida de vocês. Eu vou orar pedindo para que Deus as abençoe nossas famílias, nossos filhos, vocês que estão aí também. Orem pelas suas esposas, pelas suas famílias e, sobretudo, pelas mulheres que estão perdidas ao mundo afora, que elas possam ser alcançadas pelo nosso Senhor. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Nós oramos hoje, Pai, não só pelos nossos filhos, mas pelas mulheres que geraram em seu ventre filhos, Pai, que pertencem a Ti. Nós agradecemos por este privilégio de nos reunirmos e termos mulheres em nosso meio. Abençoe, Pai,
essas mulheres para que elas possam glorificar teu santo nome. As envie como trabalhadoras para o seu reino, que elas possam proclamar o seu evangelho de maneira simples, em meio aos seus trabalhos, em meio às suas amizades, que elas possam ser sementes lançadas em solos férteis. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue a conduzi-las com sabedoria, para guiar as suas famílias em seus lares, que elas possam entender o tamanho da missão ao qual o Senhor as incumbistes, que elas se tornem cada vez mais virtuosas segundo a sua palavra, que elas se tornem, Pai, objetos do seu amor, que elas possam se sentir abraçadas na medida e da proporção do qual o Senhor tem as amados, que elas possam se sentir completas em Ti, Senhor. As guarde e as proteja. Essas crianças, Pai, que porventura serão mães do seu futuro, Pai, que elas possam já ser marcadas com a sua identidade desde agora. Gere nelas o desejo de gerarem uma família, de serem mulheres de um só marido, de amarem, Pai, assim como o Senhor tem nos amado. Nós te agradecemos por tamanha dádiva. Eu glorifico o teu santo nome, pelo que meus olhos podem contemplar da sua maravilhosa obra. Que tu sejas exaltado sobre todos. Nos abençoe e as abençoe, Senhor. É assim que eu oro, em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor? Convido todos a retornarem aos seus lugares com as suas famílias e louvarmos o Senhor. Glória a Deus, vamos louvar a Deus, exaltar esse nome maravilhoso, que está acima de todas as coisas, que possamos em uma só voz adorar a esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele volta para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra diante de Jesus, que ruja o leão, que ruja o leão, que a terra diante da majestade de Jesus, sobre um trono de justiça eterna haverá ele voltará, Senhor, ele volta para governar as nações em amor. Todos juntos cantemos, que ruja o leão. Que ruja o leão, que ruja, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez, que ruja o leão, que ruja o leão. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Cantamos juntos: o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama, odeia. O descendente de Davi. Mais uma vez: o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da... Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé. Que possamos cantar crendo que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino, Deus, vem, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se, teu reino venha mover. Que os céus fechados se abram, teu reino, a nossa fé. Mais uma vez, igreja, só as vozes. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Novamente. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você, oh Deus, é você. Precisamos declarar juntos: a nuvem que aponta o destino, a nuvem que é a mesma que cobre o passado, a mesma que cobre o pão que sacia a fome, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede. Somente você, Senhor, é o que nos mata a sede, Deus. É você. Que possamos cantar em uma só voz, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo
quer me parar. Então me tira, Senhor, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz, Senhor, e me faz entender que a tempestade e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz, Senhor, faz entender que a tempestade é você. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada, Deus. Tudo que acontece, Senhor, está nas suas mãos, Pai. É tudo sobre ti, Senhor. Oh, eu vou subir o monte. Até te encontrar. Eu vou entrar. Te encontrar, eu vou subir o que muitos desistiram, Senhor, mas o Senhor nos dá força, Pai, para ficar na tua presença e enfrentar os nossos medos, Pai. Eu vou entrar na casa e vou fazer, oh Deus, e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, e me faz entender. Cantemos com fé. E cadê? Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Oh Deus, é você. Aleluia, Jesus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submerge, me traz a
faz andar, e me faz andar. Tu és Senhor, Tu és. Minha canção, Senhor, meu louvor e o meu louvor. Vamos unir isso novamente. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu é quem me guia, Deus, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és Senhor, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és, oh Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantamos juntos, aleluia. Aleluia! Igreja, vamos cantar. Tu és. Minha canção e o meu louvor. Essa última canção que nós vamos louvar, se atente à letra dessa canção. Talvez a gente não tenha forças para adorar ao Senhor ou orar, até falar com Deus.
Mas que bom que nós estamos em comunhão uns com os outros. Que eu posso ajudar você, você pode me ajudar, e um pode levantar um ao outro. E essa canção é uma oração. Talvez você precise dessa oração na tua vida hoje. E eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença na tua vida, nas nossas vidas. Se você souber cantar comigo, cante. Mas se você não souber, preste atenção na letra. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração, oh Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como dependemos de ti. Para me curar, para me ensinar. Declare o caminho, devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho, igreja. Pode, Deus, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Só as vozes. Para me curar, para me ensinar caminho, o caminho que devo seguir. Deus, pode nos usar como tu bem queres, Pai. Tu bem queres. Abro o meu coração. Que nessa manhã, Pai, a tua presença vem em nossas vidas, Pai, de encontro aos nossos corações. Não somos nós, Pai, que vamos até ti, Senhor,
mas é o Senhor que vem até nós, Pai. Não somos nós que te aceita, Pai, mas é o Senhor que nos aceitou, Senhor, lá no início. Nos escolheu, Pai, para viver na Tua presença, Jesus. Nós nos enganamos, Pai, achando que o mundo, Pai, tem aquilo, Pai, que precisamos, Pai. Mas é o Senhor que tem o que nós precisamos, Pai. É o Senhor, Pai. Faça dessa canção, Pai, uma verdade em nossas vidas, Pai. Nos cure das nossas dores. Nos cure, Pai, dos nossos pecados. Nos cure das nossas tentações, Pai. Nos dê força, Pai, nessa manhã, Pai, para enfrentar as nossas dificuldades, Pai. Nos dê força para suportar, na verdade, as tentações que vêm ao nosso encontro, Pai. Que possamos resistir o mal, Pai, como diz a Tua palavra, Pai. Que possamos resistir o inimigo, Pai. Mas não resistir, Pai, com as nossas forças, com a nossa inteligência, mas resistir com a Tua palavra, com a Tua presença, crendo que o Senhor tem, Senhor, nos guardado, Pai. Crendo que o Senhor tem nos guiado, Pai, até aqui. Visita os corações nessa manhã, Pai. Há pessoas aqui, Pai, que perderam os seus entes queridos, Pai. Há pessoas aqui, Pai, que enfrentam dificuldades em casa, no trabalho. Pessoas enfermas, Senhor. Mas nós estamos aqui, Jesus, em comunhão como igreja, Senhor, para entender, Pai, que quando um sofre, o corpo todo sofre. Quando um sente dor, Senhor, todos nós sentimos as dores, Pai. É como um corpo, Jesus. Que possamos, Senhor, nos abraçar, Senhor, estar mais em comunhão, Pai. Sabemos, Pai, que sozinho nós não podemos nada, Pai. Mas eu te agradeço, Jesus, porque temos a oportunidade de estarmos aqui, Jesus, como família, como igreja, como corpo. Muitos não estão aqui, Pai, e gostariam de estar. Ou muitos não estão aqui porque trocaram essa presença maravilhosa, Senhor, de estar na Tua presença, para se alimentar de coisas, Senhor, passageiras, Senhor, de coisas que não vão permanecer para sempre, Pai. Mas eu peço e oro com a Tua igreja, Senhor, que o Senhor traga essas pessoas ao Teu encontro, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, Pai. Pessoas que um dia estiveram aqui, Senhor, te louvando, te adorando, e hoje não estão mais, Pai. Mas Tu sabes, Pai. Tu sabes, Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança em Ti, Pai, nessa manhã, Pai. Vem de encontro às nossas vidas através da Tua palavra, Pai. O que vai ser pregado hoje nessa manhã, Pai, possa mudar os nossos corações mais uma vez. Possa, Senhor, nos envergonhar, Pai. Venha nos confrontar nessa manhã, Pai. Usa a vida do Teu servo deles, Pai. E nós como igreja, Senhor, possamos estar, Pai, conectados, Pai, juntos, Pai, para sairmos daqui transformados e restaurados, Pai, com a Tua palavra, Pai. Nós entregamos todos esses nossos louvores a Ti, Pai. São louvores que glorificam o Teu nome, exaltam o Teu nome, confirmam, Pai, a Tua presença, a Tua existência, a criação nas Tuas mãos, Pai. É por isso que nós Te louvamos, Pai, porque Tu és Deus sobre todas as coisas, Pai. Transforma as nossas dores, Pai. Transforma as nossas tristezas em alegria, Pai. Transforma o nosso choro em riso, Pai. E mais uma vez, Pai, nós Te pedimos, Pai, esteja conosco, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.
Bom dia, igreja. Que domingo gostoso, né? Iniciar na casa do Senhor, com louvores que nos conectam com o Pai, que nos trazem alegria ao coração. Como isso é gratificante, nós conseguirmos olhar para os lados e ver irmãos glorificando com toda a sua alegria, com todo o fôlego, com todo o empenho. Que isso não seja apenas no domingo de manhã, que isso não seja apenas um momento do dia, mas que a gente possa ter esse sentimento, esse desejo de glorificar o nome de Deus com toda a força que há dentro de nós, durante todas as fases do nosso dia, a todas as horas, a todos os momentos que por vezes a gente se pega aflito, né? E por vezes a gente não tem esse desejo, essa vontade de glorificar o nome de Deus com tanta vontade, porque por vezes a vida nos acomete situações que a gente baixa a guarda, que a gente desanima. Mas lembre-se que quando a gente está triste e a gente não tem palavras para se conectar com Cristo, a gente não tem palavras para pedir, louve ao Senhor, porque isso com certeza vai te trazer uma conexão, isso com certeza vai te conectar com o Pai, vai te trazer uma calmaria e você vai conseguir realmente ter fôlego para novamente voltar a glorificar o nome de Deus. Bom, hoje eu vou passar aqui, a gente vai estar voltando, eu estou voltando com o tema de Efésios, né? Nós estamos fazendo a explanação de todo o livro de Efésios. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Na última terça-feira, nós tivemos aqui o prazer de receber o reverendo Mateus, lá de Fortaleza, no Ceará, uma bênção. Ele deu continuidade ao texto pelo qual nós estávamos ali para seguir, né? Ele seguiu de Efésios, do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Que logo aqui, em breve, a gente vai dar uma repassada sobre esse texto, porque ele está totalmente conectado com o início aqui do versículo 3, né? E para a gente contextualizar essa entrada no versículo 3, no capítulo 3, do versículo 1, onde esse texto fala por 3 vezes, né? Ele tem 3 vezes a palavra destacada ali, a palavra segredo, né? Então, eu pergunto aqui para vocês, quem não tem segredo? Existe alguma pessoa que não tem segredos? Eu não creio que há uma pessoa que fala assim, não, eu não tenho segredos. Você pode não ter segredos ao modo de você falar das principais coisas da sua vida para todo mundo abertamente, mas no seu íntimo você tem segredos sim. Você tem segredos de desejos do seu coração com Deus, tem segredos que você só tem coragem de abrir o seu coração, como estava aqui dizendo no louvor, apenas para Ele, o Pai. Até porque se a gente for pensar um pouquinho sobre o ser humano, sobre quem somos nós, somos todos nós muito curiosos, né? Eu acho que não há pessoas, nenhum aqui que não há um nível de curiosidade sobre qualquer que seja o tema. Ah, você é curioso? Não, não sou. Não é para determinado assunto, mas se for um assunto que realmente te interessa e você se torna curioso. E o que é se tornar curioso, né? Você procurar informação sobre aquilo que te chamou essa atenção. Então, por vezes, essa curiosidade vai te levar para o estudo, vai te levar para um determinado assunto que você vai procurar mais informação, mas você quer ver uma curiosidade que mata a pessoa, chegar alguém e falar assim para você, eu tenho um segredo, mas depois eu te conto. Essa pessoa que escutou isso, tem pessoas que têm um nível mais baixo de interesse por esse tipo de situação, e eu falo, não, beleza, depois você me conta, e tá tudo certo, eu não tenho problema com isso. Agora tem pessoas, se eu falar para minha esposa, se eu mandar uma mensagem para minha esposa e apagar, eu posso ter certeza que na hora ela vai falar, o que você escreveu? Pode ser só um QQQ, sabe, em vez de ser um KKK, sai um QQQ, e aí ela vai falar assim, para quem estava mandando essa mensagem? Certeza. Qual a mulher que não faz isso aqui, por que você apagou? Né? Quem é o filho que mandou mensagem para o pai, apagou, e depois começou outro assunto, o filho já falou assim, o que você estava escrevendo aqui que não era para mim que você apagou? Então, isso traz a curiosidade. Nós se tornamos, por mais que não somos curiosos, aquele assunto nos chama a atenção. E a gente quer saber o que essa pessoa queria nos dizer. Nós queremos ter acesso à informação que não nos foi revelada ainda. Então, quando a gente participa dessa situação pela qual
alguém nos traz uma situação de, eu tenho que te falar um segredo, mas depois eu te falo. A pessoa, dentro da cabeça dela, ela vai criar uma história mediante a concepção dela. Ela vai criar uma situação de ocorrido que ela não tem ideia do que ela vai escutar da outra pessoa, mas ela começa a deduzir. Eu acho que aquela pessoa ali, deve ser isso, por conta disso que ela estava estranha aquele dia. Por conta disso que ela me falou aquilo, eu acho que ela já está dando indícios de onde ela queria chegar. E a pessoa começa a construir uma história na cabeça dela, essa pessoa que está ansiosa, está curiosa por saber esse segredo. E até que esse segredo seja revelado, a pessoa ela criou uma história, ela acreditou nessa história, e por vezes ela vai repassar essa história, até que ela saiba o que realmente condiz com aquele segredo. E assim somos nós, né? Somos pessoas que temos segredos, somos pessoas que por vezes não temos coragem de abrir os nossos segredos, e não por mal, porque nós entendemos que por vezes não é o momento de revelar determinadas situações, mas nós temos segredos com aquele que tudo sabe, e onde a gente sabe que nada podemos esconder dele, que é Deus. Então, eu tenho certeza que assim como eu faço, no momento ali que eu estou orando, no meu íntimo, orando em pensamento, orando no meu trabalho, eu entrego para Deus os meus segredos, eu entrego para Deus as minhas dificuldades, eu entrego para Deus histórias que eu acredito ser verdade, porque existem segredos que não são revelados ainda, e eu quero ter acesso a essa informação, mas Deus não me permite ter acesso a essa informação, então eu começo a criar histórias dentre a essa minha imaginação humana limitada, de criar situações onde, Senhor, por que eu estou passando por essa situação hoje? Senhor, deve ser por isso, isso e isso. Senhor, por que o Senhor não me revela aquilo que eu preciso saber? Por que o Senhor não me conta o que eu preciso saber? Você já pensou se Deus te revelasse tudo que está sob o domínio dele para que você tenha informação hoje? Você ia conseguir absorver tamanha informação com o nosso cérebro limitado, com nossa concepção de vida limitada, com nossa concepção do que nós vivemos limitadas aos nossos olhos, aquilo que nós sentimos? Nós não temos capacidade de absorver os segredos que Deus tem conosco, que a gente quer conhecer na data de hoje, a gente quer conhecer por que eu estou passando por esse vale, eu quero saber por que essa montanha está tão difícil de ser escalada. E Deus só vai te revelar quando você for capaz de absorver, entender e discernir o propósito dele pelo qual você passou por isso. Então nós somos ansiosos, nós somos curiosos, e a gente começa de novo, né, a criar histórias, a criar sentimentos, a formar o fantástico mundo de Bob, né? E para que a gente consiga ter paz em nosso coração e falar assim, eu acho que agora eu entendi, é isso mesmo. E aí lá na frente, quando o segredo é revelado, não tem nada a ver com aquilo que você pensou. Não tem nada a ver com aquilo que você imaginou, com a história que você criou. E aí você fala assim, nossa, mas era isso? E eu criei toda essa fantasia? Ou, meu Deus, eu não tinha noção que era isso. Como você guardou isso por tanto tempo? E Deus, o que Deus fez conosco, o que Deus fez para montar o cânon bíblico, essa Bíblia pelo qual nós temos aqui hoje, ele teve que segurar, de certa forma, informações que nós não poderíamos ter acesso antes do tempo. Por quê? Porque a gente não tinha discernimento. Os homens da época pelo qual viveram antes de nós, tiveram homens que não puderam ter acesso a algumas informações, não puderam discernir o que Deus queria para com aquelas frases, por vezes ali dentro de outros contextos, mas quando você vai analisar, a gente vai passar por alguns textos aqui hoje que nos conectam totalmente à revelação de um segredo, a revelação daquilo que Deus teve para nós e Ele revelou no devido tempo. Dessa forma, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no capítulo de número 3 do livro de Efésios. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Bom, no nosso livro sagrado, livro de Efésios, versículo 1 está da seguinte forma. Quando penso em tudo isso, eu,
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que eu escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu lhe peço que o Senhor ilumine o entendimento da tua igreja, Pai, mediante as Escrituras que aqui foi lida. Senhor, eu peço que o Senhor traga discernimento, que o Senhor traga entendimento sobre aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa data de hoje. Revelação essa, não da boca de homens, mas das Escrituras Sagradas. Senhor, eu lhe peço que o Senhor conduza esse culto da melhor forma, que o Senhor use a minha vida e a minha boca conforme a tua vontade, Pai. Eu dou espaço para o Espírito Santo atuar sobre essa ministração de forma divina, não de forma humana. Senhor, eu nada sei, eu nada sou, sem que o Senhor não queira fazer algo na minha vida. Se o Senhor assim permitiu, aqui estou, Pai, para proclamar a tua palavra. E assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Crianças, por favor, podem se dirigir ao Ministério Infantil com a tia Thalita. Vamos iniciar a nossa ministração. Mas antes de eu entrar efetivamente aqui no capítulo 3 de Efésios, eu vou fazer um breve resumo do que nós já aprendemos, do que nós já passamos até aqui. Então, se a gente for lá do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo retrata aqui nas Escrituras de Efésios que Deus já tinha um plano para todos nós desde antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, ele nos separou e, mediante a sua grandiosa força, seu grandioso poder, ele derramou sobre o seu Filho, Cristo Jesus, a ira sobre o pecado, pelo qual foi pago a preço de sangue na cruz do Calvário, para que pudesse salvar nós, que fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Então, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, a grosso modo, é o que se retrata o livro de Efésios. Do versículo 15 ao versículo 23, Paulo ora para que a gente possa ter entendimento e compreensão sobre a grandiosidade do que é Deus, sobre a grandiosidade do que ele fez pelas mãos de Jesus, vamos assim dizer, pela pessoa de Jesus aqui na terra. Que a gente consiga ter esse entendimento dessa grandiosidade, porque como eu falei, os nossos sentimentos, as nossas limitações de inteligência que a gente às vezes se julga ter, a gente é limitado ao que a gente entende, ao que a gente vê, ao que a gente estudou. E quando a gente começa a ter essa revelação do que é Deus, do que Deus é para você, isso não vem só de você, isso vem mediante ao que Deus coloca em nosso coração. Deus vai se revelando para nós à medida que a gente vai tendo entendimento para absorver aquilo que Ele tem para nós. Então, Paulo ora aqui para que Deus nos entregue esse entendimento. Logo no início do capítulo 2, foi onde Paulo trouxe aqui um texto muito, muito interessante, onde todos nós nos identificamos, que é onde a gente reconhece onde nós estávamos, onde nós vivíamos. Nós vivíamos num lamaçal de pecados. Nós vivíamos entregues àquele que é o pai da escuridão. Nós éramos discípulos do que era errado. E Deus vem e nos resgata e nos tira desse lamaçal, nos lava e nos dá nova vida. Então, o versículo 1 ao 10, ele retrata a grosso modo isso. E ali, ele também traz um texto que é bastante conhecido de todos nós, que é no versículo 8, que ele diz que nós somos salvos mediante a graça, por meio da fé.
que essa fé não vem da gente. Essa fé que vocês têm em Cristo Jesus, em Deus, não nasceu dos seus intelectos pessoais, não nasceu de você mesmo. Ela é uma dádiva de Deus. Isso é um dom de Deus. Ter fé é um dom de Deus. E agora aqui entrando já mais próximo aqui da última ministração, né, que foi feita pelo reverendo Mateus, aqui na última terça-feira, é quando, nesse texto que foi do versículo, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, Paulo vem trazendo aqui o que é essa revelação que foi iniciada aqui pelo capítulo 3, onde ele fala as palavras que eu já lhe disse há pouco, que eu já lhe disse em breves palavras, que o que é? Nada mais é do que entendermos que no passado, lá há milhares de anos atrás, onde tudo começou, Deus separou um povo para si. E esse povo era Israel, que começou lá com Abraão, que ainda não era um judeu, né, mas tudo se inicia nele. E Deus separa esse povo, Deus toma a sua dianteira, Deus o protege esse povo. E qual que era a função desse povo? Qual que era a função do povo? Era proclamar a magnitude de Deus, era proclamar para as outras nações quem era o Deus. O povo de Israel fez isso conforme lhe foi ordenado? O povo de Israel, eles eram, vamos dizer, de certa forma, soberbos, se assim eu posso dizer, se assim me permitem. Por quê? Quando nós sabemos que nós estamos resguardados por alguém mais poderoso que nós aqui, a gente faz o que quer. Quem aqui tem parente, um tio, um primo, que é polícia, e aí quando você fazia uma cagadinha no trânsito, que o cara queria prender seu carro, que estava com os pneus careca, IPVA atrasado, licenciamento daquele jeito, você falava assim, o cara falava, vou prender seu carro. O cara falava, não, peraí, vou ligar para o meu primo, vou ligar para o meu tio aqui, ele é polícia, e você fala com ele aqui, por quê? Você sabe que você está errado, você sabe que você andou por linhas tortuosas, você sabe que você vai ter que, naquele momento, você vai ter que pagar o preço pela sua irresponsabilidade. Mas o povo de Israel, por ter um Deus que o chamou para si, chamou aquele povo para si, eles conquistavam povoados, eles conquistavam reinados, eles acabavam com cidades. E porque eles eram muito poderosos, porque eles lutavam muito bem, porque eles, de certa forma, tinham os melhores guerreiros? Não. Porque houveram batalhas que foram vencidas por o sacerdote de Deus estar com as mãos para cima. E quando o sacerdote baixava a mão, o povo de Israel era oprimido. O sacerdote erguia as mãos novamente, o povo de Israel massacrava o oponente. Então, note, o povo de Israel, ele foi o povo realmente separado por Deus. Ele venceu batalhas mediante a força de Deus, não a força do braço dos homens que ali estavam. Eram como dizer assim, eram pequenas tribos, eram pessoas que aprenderam a lutar porque foram escravos, aprenderam a fazer algumas coisas porque Deus permitiu que eles vivessem em situações que por vezes pareciam foram escravos, situações que eram deprimentes, situações que eram por vezes ali traziam dores, traziam sentimentos de eu não quero ser mais escravo, mas quando Deus tira aquele povo dessa situação, o povo murmura contra Deus. O povo quer a terra prometida, mas ele não quer viver as lutas. O povo, quando via os gentios, e essa é até um parênteses aqui sobre o que até o outro pastor, o reverendo Mateus, comentou, o povo que era o povo separado por Deus, eles se vangloriavam disso. E não é para menos, né? Você tem um Deus todo-poderoso que fala assim, vocês são o meu povo. E aí você se torna um imprudente que fala, peraí que eu vou ligar para o meu tio. Peraí que eu vou ligar para o meu pai, e meu pai vai resolver essa história para mim. E aí eles faziam muitas coisas erradas. Eles faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. Mas ainda assim, eram o povo separado por Deus. E por conta disso, eles menosprezavam os demais, que por vezes olhavam para aquele povo
que tinha um Deus que fazia com que eles andaram por 40 anos num deserto e nunca faltou comida. Nunca faltou, quando murmurou que não havia carne, Deus mandou as codornas e os caras comeram muita carne. Por quê? Porque o maná já não era mais suficiente, eu estava enjoado do maná. Então note, tudo que o povo pedia, Deus, de certa forma, atendia. E ainda para o povo não estava bom. E as pessoas que estavam em volta de Israel e outras nações, eu creio que algumas pessoas ali, claro, queriam exterminar Israel, a gente vai vencer Israel, vamos lutar contra eles, mas deviam haver muitos homens e mulheres, famílias ali que deviam falar assim, eu não sei que Deus que esse pessoal serve, mas o que eles têm feito não é normal. Eu quero conhecer esse Deus. Eu gostaria de me integrar a uma tribo para que eu pudesse viver isso, mas isso não era permitido. Não tinha essa possibilidade de uma outra nação se integrar ao povo de Deus, porque ele não foi chamado para aquilo. E o povo de Deus, assim como Davi fez, como não foi lutar contra Golias, falou, quem é você, esse incircunciso? Ou seja, eles atrelavam todo o seu poder, vamos dizer assim, toda a sua força, porque eles tinham uma aliança com Deus. E essa aliança era a aliança de circuncisão, era uma aliança na carne. Então, quem não tinha a marca na carne, não era um homem que pudesse fazer parte da aliança de Deus. Note, mulheres não faziam parte disso. Meninas não faziam parte disso. Essa aliança era apenas com os homens. E meninos a partir de 8 dias de vida. Então, o que fazia com as mulheres? E as mulheres? Como que elas pensavam sobre isso? Né? Alguém já chegou a pensar? Como que uma mulher podia pensar, falar assim, meu Deus, Senhor, a sua aliança é só com os homens e eu, o que eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu faço parte da tua tribo se o Senhor não tem aliança comigo? Mas essa aliança era uma aliança de sangue e de carne, na carne humana, na carne de homens pecadores, homens ímpios, homens que muitas vezes adoravam outros deuses, muitas vezes desapontavam o que Deus tinha lhes indicado como o que era correto. E esse era o povo de Israel do Antigo Testamento. Essa foi a cultura inserida naquele povo, que eles eram um povo escolhido e que os demais eram gentios. Eles não eram dignos de frequentar os templos, as sinagogas, os locais de oração. Eles não eram dignos de ter aprendizado. Eles não podiam, por mais que eles quisessem. É como se houvesse um condomínio que dá acesso a uma praia muito linda, mas só quem tem acesso àquela praia linda são os moradores daquele condomínio. As pessoas que estão em volta, que queriam, por vezes, dar um mergulho naquele mar, provar daquele mar, né, se refrescar naquelas águas maravilhosas, eles não podiam entrar ali. Eles podiam olhar de longe, mas eles não podiam provar desfrutar daquela maravilha que Deus entregou. E assim foi durante todo o Antigo Testamento. E assim foi da forma com que, quando Deus revela a Paulo que um dos seus planos que estava guardado em segredo é revelado. Quando Paulo começa a falar aqui no capítulo 3, que o segredo de Deus foi revelado para ele. E esse segredo o que foi? Com a morte de Jesus na cruz, com a sua crucificação, com o pagamento pelos nossos pecados, com o sangue daquele que não tinha pecados, a união com Deus, a aliança com Deus não era mais feita com sangue de ímpios, não era feito na carne de ímpios, mas sim no espírito, mas sim no coração, porque isso foi feito pago com o sangue daquele que não merecia aquela morte, mas veio para cumprir a vontade de Deus. Os desígnios de Deus para a humanidade foram todos jogados nas costas sobre a vida daquele que nunca pecou. E mediante a isso, não foram só os israelitas, os judeus que foram salvos, que começaram a fazer parte do povo de Deus, parte da herança de Deus. Isso
deu abertura para todos nós que não somos judeus, somos gentios, que não tínhamos acesso à herança eterna, que não tínhamos acesso ao Pai, não tínhamos a possibilidade sequer de aprender sobre quem era Deus, porque não era permitido. Não era permitido porque havia um segredo pelo qual Deus não revelou para os homens de tempos passados, porque não era para de conhecimento deles. Do que adiantava Deus revelar para eles de forma aberta qual era a intenção dele, se as pessoas que ali estavam não entendiam que havia de vir o Messias, que ele seria o homem pelo qual carregaria os nossos pecados e nos conectaria com Deus. Um povo, uma nação. Lá em Gênesis 12, 1 ao 3, Mídia, por favor, me ajuda. Deus começa ali falar com Abraão e Deus já começa a dar indícios sobre o seu desejo. Então, em Gênesis 12, 1, está da seguinte forma: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso. Você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Então, quando a gente pensa todas as famílias aqui, isso não estava apenas restrito ao povo de Israel. Note, nós fazemos parte do povo de Abraão. Nós saímos desse povo de Abraão. Então, assim, aqui, para essa época, as pessoas entendiam que era apenas o povo eleito, que era apenas o povo que seria chamado a tribo o povo de Israel. Queriam chamar essas famílias que se formaram ali as tribos e foram crescendo. E falaram assim: nossa, o pai vai ser pai de multidões. Abraão vai ser pai de multidões. Nossa, que legal. Mas essa multidão seria limitada a apenas um povo? Algumas milhares ou milhões de pessoas, poucos milhões de pessoas? Nota, se o plano fosse esse, nós estávamos na água. E com pouca coisa do nariz para fora. Mas esse não foi o plano de Deus. Deus começa a dar indícios sobre o que era o seu desejo. Mas voltamos ao texto de Efésios 3, para que a gente entre exatamente nesse contexto. Logo no versículo 1, Paulo chama atenção para si. Por que Paulo chama atenção para si? Ele vem, antes aqui no capítulo 2, do versículo 1 a 11, ele conta qual que é a revelação de Deus sobre o sacrifício de Jesus, onde ele está unindo gentios e judeus numa nova humanidade, um único corpo, a igreja de Cristo. E após isso, ele chama atenção para si de volta. Mas você está falando que, dando uma informação de tão grande relevância, que agora os gentios fazem parte da aliança com Deus, e agora você vem falar de você? Você vem falar que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês. Nessa época, Paulo estava preso em Roma. E Paulo, ele era prisioneiro físico, né? O seu corpo era prisioneiro físico de Nero. Nero mandou o prender porque Paulo estava sendo acusado de propagar o evangelho, de ensinar o evangelho a gentios. E isso era uma afronta aos judeus. Você imagina o povo eleito durante milhares de anos saber que eles julgavam impuros, indignos de participar do corpo de Cristo, do corpo de Deus, da herança de Deus. Esse povo agora não era mais exclusivo. Esse povo agora não era mais o queridinho de Deus. Ou seja, agora todo mundo tinha um tio que podia comprar a briga dele. Aqueles que foram humilhados, aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram, por vezes, exclusos da presença, do ensinamento, da vivência com o povo eleito. Esse povo agora tinha o direito de fazer parte. E isso para os judeus era uma afronta muito grave. Você imagina aqueles mais ferrenhos: eu não permito que essa pessoa frequente o mesmo lugar que eu. Imagine, era a ala VIP, né? Do Antigo Testamento era a ala VIP. Não, essa área aqui só quem pode é quem
veio das tribos de Israel. Hoje eu não permito que essas pessoas entrem aqui. Cadê sua pulseirinha da área VIP? Cadê? Gente, as pessoas não tinham, vamos dizer assim, eles entraram, gente, porque o portão estava aberto. Alguém abriu o portão e falou, chega aí, o portão está aberto, vamos entrar, vamos fazer parte dessa área VIP. E por conta disso, os judeus daquela época foram às autoridades, né, de Roma e disseram que Paulo estava ensinando os gentios nos templos e que isso não era permitido, que isso era uma afronta. E aí, por conta disso, Paulo foi preso. E Paulo tem uma sabedoria tão maravilhosa, sabedoria essa vinda de Deus, que ele não se apega a estar preso porque Nero mandou. Ele está preso porque ele estava fazendo aquilo que Deus ordenou. Ele está preso porque ele estava propagando a palavra de Deus. Ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, que era ensinar os judeus, não só os judeus, que existia outro povo, que não era exclusividade deles, o acesso ao reino, que agora os gentios também tinham o direito de aprender sobre o evangelho. Os gentios também tinham o direito de participar da herança da vida eterna. E isso era uma afronta. E por conta disso, Paulo estava preso. E Paulo arroga isso, novamente aqui no final do versículo 1. Prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios. Então, ou seja, por conta de vocês, gentios, eu estou preso. Mas não estou preso porque vocês me colocaram aqui. Eu estou preso porque eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus me revelou, eu estou fazendo. E ele Deus é tão maravilhoso que fez com que ele entendesse que aquela prisão pelo qual ele estava vivendo, imagina viver recluso, viver ali, e já era uma prisão aproximadamente de 2 anos que ele estava ali vivendo nessa prisão. E esses 2 anos que ele estava ali, foi essa época da prisão onde ele escreveu as cartas de Efésios, Filemão e Filipenses. Note, talvez se ele estivesse solto, se ele estivesse livre, ele poderia ter propagado todas essas palavras, todas essas cartas, mas ele iria falar, não haveriam registros. E foi no momento em que ele estava literalmente recluso, sem acesso, sem poder fazer aquilo que ele sentia que ele tinha que fazer, aquilo que Deus tinha ordenado. É nesse momento que ele escreve essa carta. É nesse momento que ele diz, meus irmãos de Éfeso, eu tenho uma mensagem para vocês. Porque Éfeso foi o local onde Paulo passou por mais tempo. Paulo teve 2 passagens lá. E uma delas ele ficou por 3 anos. Então ele conhecia bem aquela população, ele conhecia bem a cultura de Éfeso. E aí ele se sente lisonjeado, o que para muitos poderia ser motivo de tristeza, estar preso. Por muitos poderia ser motivos de vergonha. Porque, nossa, estou preso, minha vida acabou, agora eu vou ficar aqui encarcerado o resto da vida. Apesar que Paulo aqui nesse momento ele estava numa prisão domiciliar, ele não estava encarcerado. E Paulo poderia enxergar isso com os olhos que nós por vezes hoje enxergamos. Nós hoje poderíamos estar vivendo em prisões essa que o pecado nos colocou, prisão essa que por vezes Deus permite que nós estivermos. Nós vivemos por vezes dentro de uma prisão que é a vontade de Deus. Deus está permitindo que vocês vivam determinadas prisões, determinadas situações. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Paulo entende que tudo o que acontece sobre a sua vida é desígnio de Deus, Deus soberano. Deus tem desígnio sobre toda a humanidade. Deus tem desígnio sobre tudo o que vai acontecer, sobre tudo o que está acontecendo. Se vocês estão passando por prisões, saibam que essas prisões não são para te manter longe de Cristo, não são para te manter longe da presença de Deus. Essas prisões não são para te acorrentar de viver o melhor de Deus, mas sim para te aproximar dele. Para fazer com que você tenha ele como o seu único e fiel Salvador. Senhor, se não for o Senhor para me tirar dessa prisão, desse calabouço, dessas correntes pelo qual eu estou preso, não há o porquê de eu estar aqui, Senhor. Se não for o Senhor para me tirar daqui, por mim só, eu não saio. Pela minha capacidade, eu não vou conseguir. Mas é nesse momento que, como dito na abertura aqui pelo pastor, muitas pessoas que estão reclusas tatuam amor só de mãe. Muitas das pessoas que estão reclusas têm acesso a Bíblias e ali eles vão buscar o conhecimento da palavra, que por vezes se estivessem na rua não teriam. Não iriam buscar por quê?
Falta de tempo? Não, não havia necessidade, porque não era interessante. Não havia interesse, nunca vai haver interesse em buscar a Deus se não houver prova. Se nós não estivermos passando por uma dificuldade, não estivermos sendo amassados, dificilmente nós vamos estar aqui por amor. Geralmente, as pessoas que estão aqui hoje, ou vieram de berço, são poucos, acredito eu aqui, dá para contar numa mão só. Os demais vieram de alguma aflição na sua vida, que o fizeram estar aqui hoje. Não só hoje. Ah, mas hoje eu estou aqui porque eu quero. Sim, mas lá atrás, quem te buscou foi no beliscão. Foi um beliscão que você tomou ali, que te fez sentir uma dor, que você se aproximasse de Deus para procurar cura. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque em algum momento Deus permitiu que nós vivêssemos prisões, momentos ruins, para que a gente pudesse entender que nós precisávamos de algo maior, de um Deus que tudo pode, que é todo poderoso. Então, Paulo, quando ele se designa aqui como prisioneiro de Deus, como prisioneiro de Cristo Jesus, ele está dizendo isso, que ele tem prazer em ser prisioneiro de Deus, porque ele está ali fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. O que o homem tinha designado para ele, o que o homem achava que estava fazendo correto, e eu vou tirar Paulo das ruas, Paulo não vai mais ensinar o evangelho, Paulo vai agora ficar aqui recluso, numa casa, ele não vai ter acesso às pessoas, ele não vai poder mais ir para as praças, ele não vai poder ter pessoas ali ao seu derredor escutando a palavra. Ele estava entendendo que aquilo ali era o desígnio de Deus e que ele poderia, sim, proclamar o evangelho, informar aos seus irmãos gentios de outra forma, com a palavra escrita. Você imagina se na época de Paulo tivesse o WhatsApp? Acho que hoje não tinha um desviado. Eu acho que se Paulo tivesse o WhatsApp, tivesse uma rede social, o negócio ia ser diferente hoje, viu? Mas Deus sabe de todas as coisas e fez com que, no momento adequado, a gente tivesse acesso a esse tipo de tecnologia. Brincadeira, gente. Então, ele segue aqui no versículo 2, Paulo segue aqui falando sobre o quê? Que ele compreende o tamanho da responsabilidade que Deus colocou sobre ele, o tamanho da incumbência que ele recebeu, que era o quê? Era propagar o evangelho aos gentios. Tanto que ele recebe o título de apóstolo dos gentios. E esse título não era de bons olhos, porque quem deu esse título para eles foi os judeus. Olha lá, apóstolo dos gentios. Gente da nossa, ó, se rendeu. Olha lá, assinando esses daí agora. Eu imagino que as pessoas deviam olhar para ele na rua, os judeus, e torcer o bico. E, sabe, virar a cara. Olha o que esse cara está fazendo. Ele está profanando a nossa cultura, o nosso povo. Mas mal sabiam eles que isso nada mais era do que a revelação de um segredo que Deus guardou durante muito tempo, porque não era o tempo adequado de revelação. As pessoas de épocas passadas, homens daquela época, não teriam discernimento para entender isso. E ainda assim poderiam distorcer a história, porque construíram uma história mediante aquilo que eles acreditavam. Os judeus eram um povo exclusivo de Deus, mas Deus vem falando com os seus profetas, ao decorrer dos tempos, que sim, Israel era um povo escolhido, mas que haveriam mais. Será que eles pensavam que o povo de Israel ele iria se duplicar de forma tão grandiosa que só haveriam os judeus na terra? Ou que realmente eles eram o povo exclusivo, eles eram a área VIP dos seres humanos e que só eles poderiam ter acesso a essa exclusividade? Eu creio do nível 1, porque se eu fosse daquela época eu ia me achar do mesmo jeito, gente. Eu iria ser o judeu revoltado, falando que agora estava entregando a pulseirinha da sala VIP para aqueles que nem mereciam estar ali. Porque esses somos nós. Nós somos pessoas que nos julgamos, muitas das vezes, melhores que outras pessoas, por nossa condição social, por nosso intelecto, pela forma com que nós nos comportamos, pela forma com que nós nos portamos em locais diferentes. Quem aqui já não foi num restaurante e se arrumou todo para chegar naquele restaurante e receber uma devida atenção? Quem aqui já foi numa loja de carros de bermuda e camiseta e o vendedor sequer olhou para sua cara e você estava realmente focado para fazer um negócio naquele dia? Por quê? Porque as pessoas julgam, as pessoas se acham, esse daqui não é digno de comprar um carro zero vestido dessa forma. Você se veste bem arrumado para ir num restaurante para você ser tratado da forma com que você acredita que você merece ser tratado. Mas você está se moldando aquele padrão para que você seja tratado como tal. Esses somos nós, que até hoje, na data de hoje,
nós nos comportamos assim. Nós julgamos as pessoas pela aparência, pelo que elas falam, pela forma com que elas vivem, mas nós não conhecemos o coração dessas pessoas. Nós não sabemos o que Deus tem naquele propósito daquela vida. Hoje, ele pode ser uma pessoa qualquer, sem expressividade dentro da sociedade, vivendo, falando palavras que não são bem colocadas, mas que no momento certo, Deus pode trazer esse homem para si e dar para ele conhecimento e sabedoria que aqueles que por vezes lá atrás subjugavam, menosprezavam, vão olhar para ele e falar assim, de onde esse cara tirou tanto conhecimento? O que ele falou faz sentido, porque a pessoa nunca quer dar crédito, né? Realmente eu acho que eu concordo com esse ponto de vista dele, mas mal sabe que é Deus capacitando, que é Deus instruindo, que é Deus fazendo com que as pessoas que estão à sua volta acreditem nas palavras que estão saindo da boca daqueles homens, daquele homem que seja, porque as palavras que estão sendo proferidas não são palavras de homens, são palavras instruídas por Deus. Para eu estar aqui hoje, eu orei diversas vezes porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto digno de estar aqui proclamando a palavra de Deus. Eu, homem, Denis, pecador, eu sou muito pequeno, eu sou muito falho. Eu sou um homem muito pecador. Eu nada tenho a oferecer a Deus. Eu sinto muito medo ao subir aqui. Eu tenho muito medo quando eu estou ali embaixo, que eu estou orando, que eu estou lendo. A impressão que eu tenho é que eu não vou conseguir nem ler o que eu escrevi. E geralmente eu não leio, porque parece que eu fico cego. Eu não consigo, pareço um analfabeto rodando o iPad para cima e para baixo e não consigo ler. Porque quem está fazendo essa ministração que está saindo da minha boca não sou eu, é o Espírito Santo trabalhando em mim. Eu creio que eu não tenho capacidades. E isso eu tenho convicção, tá? Eu não tenho capacidade de estar aqui. Os meus estudos são limitados. Eu vou tirar uma percepção segundo o que eu vivo, segundo o que eu enxergo. Mas quando chega aqui, o Espírito Santo, que nos move a estar aqui, ele faz com que eu abra minha boca e essas palavras que estão saindo aqui, eu sequer pensei nelas antes. Eu sequer consegui rascunhá-las dessa forma. O meu rascunho vai para outro lugar. Por quê? Porque eu, hoje, faço parte de um povo que Deus chamou, desde antes da fundação da terra, que não eram só os judeus, mas sou eu, gentil, que antes, se tivesse vivido em outra era, em outra idade, em outro ponto da história, não teria essa possibilidade de proclamar a palavra de Deus. Mas Deus nos permitiu. Nos permitiu e chamou Paulo para fazer isso. Chamou Paulo para nos falar sobre esse segredo, sobre esse mistério. Quantas vezes a gente já escutou pessoas falando, eita, esse está no mistério de Deus. Eita, olha o mistério. Gente, mistério, a gente sempre vai remeter a algo esotérico, né? A algo espiritual, algo recluso a um seleto grupo de pessoas que são dignas de ter esse acesso a esse mistério. Não é isso. Não é dessa forma. Algumas traduções vão estar, em vez de estar usando a palavra segredo, vai estar usando a palavra mistério. E aí é onde as pessoas se apegam e falam, eita, esse está no mistério. Gente, pense que para Deus nada é novo. Não há mistério para Deus. O que Deus quis revelar está aqui, ó. O cano está fechado. Não há revelações que Deus possa vir a fazer hoje que não estejam aqui. Ah, mas fulano falou. Sim, Deus pode usar a vida de uma pessoa para falar uma palavra que realmente era algo que você estava precisando. Mas aquilo ali é o trabalhar de Deus na sua vida. Aquilo dali nada mais é do que Deus tratando você. Por vezes as pessoas que falam, que as pessoas julgam ser revelações, a pessoa nem sabe que ela está falando com você, ela nem sabe que está trazendo uma mensagem para você. Ela não sabe que aquela palavra que ela está falando para você faz todo sentido na sua vida. Para ela é só uma palavra proferida. E o que é isso? Isso é Deus trabalhando. Isso é Deus se revelando na sua vida. Revelando aquilo que Ele quer que você saiba. Agora, estou escutando uma voz, eis que te digo. Cuidado. Cuidado porque existem muitos lobos em peles de cordeiro. E esses serão aqueles que, por vezes, vão vir para nos ludibriar, falar coisas que aos nossos ouvidos soam agradável, mas que, na verdade, de Deus ali, não tem nada. Deus se revelou através das Escrituras.
Deus nos permitiu ter acesso às Escrituras, para que nós pudéssemos examinar, meditar, ler, se alicerçar na palavra dele, pois esse é o nosso manual de vida. Porque note que no passado, os homens das épocas do Antigo Testamento, eles se achavam realmente diferenciados, eles se achavam realmente o povo exclusivo. E quando isso começa a vir à tona, agora com Paulo falando o contrário, isso é algo radical. Isso é algo que, para aquela época, era inadmissível. Mas Paulo não estava preocupado com o que homens iriam achar sobre ele, se ele era louco, se ele estava tirando aquilo da cabeça dele, porque ele sabia de onde estava vindo. A instrução vinha de Deus, não vinha da sua cabeça. E seguindo aqui, ele fala, aqui no capítulo 4, ao lerem o que eu escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. O que é o que eu escrevi? É o versículo 11 a 22 do capítulo 2. É ali que ele está revelando esse entendimento. E ele fala que essa revelação não foi feita para as gerações anteriores, mas agora foi revelada pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto gentios como judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do corpo e desfrutam da promessa de Cristo Jesus. Note, eu vou trazer para vocês aqui alguns outros textos que, ao decorrer da história do cânon bíblico, apontam para isso. A abertura do culto hoje foi feita com Salmo 67. E se vocês notarem, ali fala sobre nações. O pastor comentou sobre isso. Mídia, por favor, Salmo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Vou botar a mídia para trabalhar, Salmo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Bom, vou ler enquanto eles colocam ali, tá? Ele diz: estabeleci meu rei no trono de Sião. Em meu santo monte, o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu o gerei. Basta pedir e eu lhe darei as nações como herança. A terra inteira como sua propriedade. Não era um povo exclusivo. Eram muitas nações. Era um povo que Jesus ia pedir e ele iria entregar. Agora, mídia, vamos lá para Isaías 49. Um pouquinho à frente, quem estiver olhando aí na Bíblia. Um pouquinho à frente de Salmos. Isaías 49. Vou ler do 1 ao 8 para conseguir contextualizar para vocês, tá? Está da seguinte forma: ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção. Vocês que estão longe, o Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras o juízo afiado como espadas. Escondeu-me na sombra de sua mão. E como flechas afiadas em sua álgiva. Palavrinha estranha essa, né? Eu fui até pesquisar o que é isso, viu, jovens, antes. Aljava. Eu fui pesquisar o que era isso, porque eu falei, os jovens vão me questionar sobre isso, né? E nada mais é do que a bolsinha de carregar as flechas, tá, gente? Então essa daí é uma pergunta a menos. Seguindo o texto. Ele disse: você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi: mas meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, que aquele que no ventre me formou para ser seu servo, e que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. E ele diz: você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação para os confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz: aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é o servo dos governantes
reis se levantarão quando ele passar. Príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor, que é fiel, pois por sua causa o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei. Eu o protegerei e darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e o devolverei ao povo santo. Note, Isaías aqui estava falando, sendo instruído para falar sobre Jesus. Isaías estava muito antes de Jesus, muitos anos, centenas de anos antes de Jesus. Isaías aqui estava trazendo uma revelação do segredo de Deus. Mas naquela época as pessoas ainda não tinham esse entendimento do que seria isso. Nota, você imagine que se na época de Paulo falar sobre gentios já era ruim, já soava mal, você imagina Isaías. Você imagina Isaías falando que Deus trouxe essa mensagem para ele, falando que faria de um homem luz para os gentios. E que esse homem seria o motivo da salvação. Era incompreensível para aquela época. Era incompreensível. E aí, quando vem para o Novo Testamento, onde Jesus já está ali conosco falando, agora vamos para João 10, do versículo 14 ao 16, onde a gente começa a validar tudo isso que Paulo vem dizendo ao decorrer da ministração do versículo 3. João 10, do 14 ao 16. Está da seguinte forma, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Esses somos nós, gente. As ovelhas que não faziam parte daquele curral, as ovelhas que não faziam parte daquele rebanho, naquele momento. Mas Jesus já havia de dizer que haveriam ovelhas que ele iria trazer para si, mas que não faziam parte ainda daquele curral. E hoje nós somos ovelhas de um só pastor. Ovelhas que por vezes eram aquelas ovelhas largadas, por serem feinhas, magrinhas ou desajeitadas, não dignas de receber um cuidado divino. Mas agora Jesus vem e fala: eu tenho esses daqui, mas existem muito mais que eu vou buscar. E Jesus tem buscado cada um no seu tempo. Por vezes hoje a gente pode olhar para o passado e dizer: como que Deus me resgatou? Como que eu vim parar aqui? E por vezes a gente não entende, ou não entendeu ainda, porque o segredo sobre a sua vida está sendo revelado aos poucos, porque você não tem entendimento. Para lá atrás, se alguém falasse para você: você vai ser um servo de Deus, você vai ser algo que vai ser usado dentro da obra de Deus, você ia falar: você é louco, pirou na batatinha. E esse fui eu no passado. Nunca imaginei, nunca desejei estar dentro de uma igreja. Isso era a maior chatice do mundo. E quando Deus me alcança, Deus se revela a mim. Deus faz com que eu conheça verdadeiramente. Porque conhecer e reconhecer são coisas distintas. Eu poderia conhecer de ouvir falar. Hoje eu conheço de estudar na palavra. Hoje eu reconheço como dono de tudo, dono da minha vida, dono de toda a glória, dono de tudo que eu tenho. Eu só sou mordomo dele nessa terra, para viver aquilo que ele já planejou para a minha vida. Note que, por vezes, a gente deve olhar para algumas pessoas e dizer: esse está perdido. Esse não tem mais jeito. Queria tanto que fulano fosse para a igreja comigo. Mas aí eu te pergunto: você sabe realmente se ele está perdido? Você sabe se ele só está fora do curral? Se essa ovelha, Deus vai buscar ela no momento oportuno, no momento em que Deus preparou para que ele fizesse essa reunião com os demais, para que ele se já juntasse ao rebanho de Cristo. Para encerrar essa ministração, eu gostaria de trazer alguns pontos
que nós temos que refletir sobre ele, pontos de ensinamento, onde Deus vai utilizar prisões que ele nos coloca para que possamos mostrar aos demais quem é Deus. Deus nos coloca em prisões para que a gente se achegue mais próximo de Deus. Deus nos faz viver desertos para que a gente possa glorificar o teu nome. O evangelho, ele não é um evangelho exclusivo. Ele não é um evangelho para um povo escolhido. Ele é um evangelho para unir improváveis. Para unir pessoas de diferente cultura, diferente criação, diferentes formas de pensar. Pessoas que, pela regra da vida, jamais se uniriam. Pessoas que, por vezes, essa igreja, eu digo que nesse ponto nós vivemos realmente isso. Porque não somos uma igreja regionalizada. Não somos uma igreja que as pessoas do bairro frequentam aqui. Tem uma pessoa de Guarulhos, tem uma pessoa de Cotia, tem uma pessoa de Diadema, tem uma pessoa de São Bernardo, tem uma pessoa de Santo André. Por vezes essas pessoas jamais seriam amigas, porque a geolocalização pelo qual eles convivem não permitiria isso. Mas a igreja permite. Permite que nós nos conectemos, que nós vivemos igreja, vivemos como um corpo. Corpo esse que indifere a distância pelo qual nós vivemos, mas o que nos une é Cristo. A nossa identidade não está naquilo que nós cremos e acreditamos. Por vezes nós estamos crendo errado, por vezes nós não entendemos ainda o que Deus quer conosco. A nossa identidade vem de Cristo. A igreja, essa igreja que vocês estão aqui vendo, não é esse templo físico. Essa igreja, que é uma igreja espiritual, a igreja invisível, essa é a família de Deus. Esta é a família pelo qual nós fazemos parte. Por vezes eu vou ser irmão de pessoas que eu sequer vou um dia ver, mas na eternidade eu vou reconhecer como minha família, porque eu faço parte da família de Deus. E por fim, o plano de Deus, ele é infinitamente maior do que aquilo que a nossa compreensão humana permite que nós saibamos. Por vezes hoje a gente vai ter uma percepção dos planos de Deus para a nossa vida, mas Deus já planejou algo infinitamente maior. E a nossa salvação jamais pode ter sido pensada por um homem até que ela tivesse sido revelada. A vida pelo qual nós temos hoje, no passado, muitos aqui sequer puderam imaginar que pudessem viver essa maravilha pelo qual nós vivemos hoje. Que este tempo pelo qual nós vivemos, nós precisamos pedir para Deus, para que Deus revele aquilo que o nosso entendimento é capaz de absorver. Eu não quero receber de Deus hoje aquilo que Ele planejou para mim amanhã. Deus é muito mais sábio que eu. Deus detém todo o entendimento e Ele sabe que se Ele me entregar o que é para amanhã, hoje, pela minha ansiedade, eu vou me perder. Eu vou me desviar, eu vou tomar atitudes que não vão glorificar o nome de Deus. Então, tudo no seu tempo, tudo na sua ordem, vivamos o processo da melhor forma possível, que possamos ser homens e mulheres que devemos nos regozijar, que temos hoje acesso à palavra. Somos hoje um povo que, não sendo merecedores, fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte da eternidade. No dia que Jesus vier nos resgatar, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por nos permitir, Pai, mediante a Tua graça, fazer parte da Tua família. O Senhor nos chamou, mesmo antes, Pai, de nós nascermos para ser o Teu povo. O Senhor nos permitiu, mediante ao sacrifício do Teu Filho, que morreu na cruz do Calvário, pagando com o Seu sangue, sangue sem pecado, o sangue daquele que era limpo, puro, que é Deus, para comprar os meus pecados. E mediante a isso, Pai, o Senhor nos permitiu ter acesso a Ti. Pai, eu não sei como agradecer. Eu não tenho palavras pela minha limitação, Pai, intelectual. Eu não consigo, por vezes, Pai, deslumbrar o tamanho da Tua gloriosa força, da Tua gloriosa majestade, Pai. Pai, eu lhe peço que o Senhor se revele à Tua igreja, fornecendo entendimento, discernimento, Pai, para que possamos cada vez mais, Pai, nos conectar a Ti, viver a Tua palavra, viver aquilo que o Senhor nos planejou viver. Por mais que podemos ter irmãos aqui que estão vivendo em prisões,
Prisões essas que nos desanimam, nos trazem tristeza ao nosso coração. Por vezes queremos até nos afastar de Ti, Pai, pois acreditamos que o Senhor não está mais conosco, o Senhor nos abandonou. Mas, Pai, a Tua palavra revela que o Senhor nos trouxe ao Teu povo, ao Teu reinado. O Senhor vai nos trazer a Nova Jerusalém, não porque merecemos, Pai, mas porque o Senhor, em Tua misericórdia e maravilhosa graça que derramou sobre o Teu povo, nos permitiu isso. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que aqui estão, ó Pai, de forma com que todos possam reconhecer as suas prisões, entender que são processos e que o Senhor há de revelar o motivo pelo qual estamos passando por essas dificuldades. E que lá na frente tenhamos entendimento e que nunca deixemos, Pai, de dar glórias ao Teu nome, rendermos glórias a Ti. Que não nos permita, Pai, nos afastar de Ti, pois a nossa carne fraqueja, a nossa carne quer nos derrubar, mas apenas o Teu Espírito, o Espírito que o Senhor colocou sobre nós, a marca do Teu povo, Pai, que é o Espírito Santo, esse sim habita em nós, Pai. Faça com que o Espírito cada vez mais ganhe espaço dentro de nós, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre o que sai da nossa boca, Pai. Senhor, é assim que eu oro, por mim e pela Tua igreja que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja o lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado
honrado com os lábios, dos corações esqueci. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, Deus. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias? Possamos declarar nessa manhã as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Costume, os nossos jovens fizeram algumas anotações, eu vou ler 2 delas para vocês, tá? Antigamente, Deus vinha para os aqui estavam os gentios, mas na verdade Deus vinha para os judeus. Mas atualmente todos podem ouvir sobre a sua revelação de Deus. Deus tem segredos, mas Ele sabe o momento certo de revelar eles a nós. Por isso devemos ter paciência no Senhor, pois só Ele sabe o que é bom para nós, e só Ele pode nos guiar pelo caminho correto. Outro jovem escreveu o seguinte ponto: Deus está no controle de tudo. Disso nós sabemos, mas queremos a todo momento saber os segredos de Cristo, ou seja, queremos saber o que vai acontecer. Queremos saber, tem mais alguma coisa aí? Queremos saber o que irá acontecer, porém precisamos ter paciência e saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Na hora certa, Deus nos revela o que nós devemos saber. Amém? Bom, acho que isso, a grosso modo, resume. Deus teve os seus segredos, de certa forma, ali falando, né? Até fechar o cânon bíblico. Deus tenha o seu plano para nós, que nós entendemos como segredos de Deus. Que na hora certa vai ser se revelado, na hora certa nós vamos viver aquilo que Deus nos promete. Que essa mensagem possa vir a tocar o coração de vocês, fazer vocês refletirem sobre as prisões que nós vivemos, sobre a oportunidade de seguir a um Deus esse que se revelou primeiro aos judeus e depois a nós, que hoje nós temos acesso a algo que no passado jamais poderíamos ter essa oportunidade. Bom, também quero falar um pouco sobre as ofertas. Creio que todos que aqui estão, acho que não há pessoas novas, todos sabem como funciona, que temos o QR Code atrás das cadeiras. Todos aqueles que puderem contribuir com a casa do Senhor, puderem ofertar para que possamos manter as nossas contas pagas, né? Como é ruim quando a gente não consegue pagar uma conta, quando a gente não consegue quitar que seja um boleto, né? Quando a gente
esquece de pagar um boleto, que a gente recebe uma ligação, a gente já se sente chateado, já fica com vergonha. Você imagina uma igreja não conseguir pagar um boleto? Quão vergonhoso é para uma igreja, frente a um ímpio, não poder honrar com seus compromissos. De certa forma, nós vamos estar envergonhando o nome de Cristo. Que nós possamos fazer isso, claro, com prudência, com discernimento, não fazer loucuras, não dar aquilo que está fora do seu alcance. Mas que vocês saibam que o pouco feito por muitas pessoas se torna muito. Então que todos possam colaborar conforme a sua possibilidade, conforme aquilo que Deus colocou em seu coração. Aqui nós não pregamos sobre dízimo, e sim sobre generosidade. Nós entendemos que tudo que nós temos, nada nos pertence. Nós somos mordomos de Deus. Se hoje nós temos o que comer, um carro para andar, uma casa para morar, um emprego, foi Deus que nos forneceu. Que a gente possa também ser grato e ajudar essa casa que aqui nós temos, a gente possa pagar as contas e conseguir, ainda assim, mediante ao desejo e à vontade de Deus, continuar com essas portas abertas aqui, ó, falando cada vez mais sobre o Evangelho. Que essa palavra possa tocar o coração de vocês, que essa palavra possa, de certa forma, trazer entendimento sobre as nossas responsabilidades para com a igreja. Amém? Vamos encerrar recitando, não orando, o credo, que é a nossa forma de crença. Vamos começar todos numa só voz? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Que bom, mais um culto. Vamos aos avisos. Semana que vem, Santa Ceia do Senhor, com o nosso costumeiro almoço pós-culto, onde nós temos os nossos momentos de comunhão, de conexão entre os irmãos, de troca de informações, conversas, risadas, e é um momento muito agradável. Quem nunca participou, venha mesmo que você não possa participar com um alimento, mas venha participar conosco. É um momento muito legal, é um momento muito gostoso. Ficamos aqui até 2 horas da tarde no mínimo, né, batendo papo, e é um papo gostoso, é um papo de Cristo, é um papo onde nós sempre estamos alinhados com a palavra, com o viver igreja. Então convido a todos para que venham participar da Santa Ceia, e os que puderem, fiquem para o almoço. Amém? Também lembrando que esse mês nós não teremos encontros de jovens, homens e mulheres, porque será o nosso aniversário da igreja, né? Estaremos aí completando 3 anos dessa porta aberta aqui como Igreja Cristã Protestante Confronto. Vai ser uma sexta-feira, dia 29 desse mês, a última sexta-feira. Vai ser uma noite, na verdade, né? Muito, muito legal. Teremos um louvor, teremos um convidado, vai estar trazendo a palavra para nós. Vocês já devem ter visto aí no grupo, né? O Zé Bruno vai estar aqui conosco trazendo a palavra. O Dé e os convidados aqui vão estar trazendo esse louvor maravilhoso, como tem sido os louvores de domingo e os de terça, mas vai ser um culto festivo. Então convide seus amigos, convide seus parentes, vizinho, pessoas do trabalho, para que estejam aqui conosco nesse dia 29, e que vai ser um dia de festa, um dia da gente glorificar o nome de Deus, por Deus ter nos sustentado durante 3 anos com essas portas abertas. Amém? Glória a Deus. As mulheres vão ganhar um presentinho ali, acho que na saída, né? As mamães vão ganhar um presentinho ali na saída, uma lembrancinha por essas mães que por se doarem para cuidar de nós. Todos aqui que aqui estão são provenientes de uma mãe, mesmo que a mamãe já não está mais conosco, mas nós somos gratos a elas, né? Que o maravilhoso poder de Deus, a graça e misericórdia de Deus possa ser derramada sobre as vidas dessas pessoas que aqui estão durante essa semana,
que a gente possa ter uma semana abençoada, uma semana de desafios, mas uma semana de vitórias. Vitórias pautadas na palavra. E é assim que eu encerro o culto de hoje. Em nome de Jesus. Amém.